Olá, herdeiros da promessa! Hoje temos uma presença muito especial no episódio de hoje. Ele que lidera com dedicação, aconselha com sabedoria e caminha lado a lado a nossa comunidade. O nosso querido pastor Romildes. Bem-vindo, pastor Romildes. Obrigado, Fábio. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que o Espírito Santo, em sua sabedoria, possa abençoar cada pessoa onde nossas vozes vai chegar, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Amém. Para nós que já estamos acostumados, pastor, a ouvir a sua mensagem nos cultos, hoje teremos o privilégio de conhecer um pouco mais do homem por trás do púlpito. As suas histórias de vida, os desafios do dia a dia e o que move o seu coração para cuidar de pessoas, pastor. Olha, Fábio, uma pessoa que não tem alvo na vida, ele é pior que um aborto. Então, quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida, que nós entendemos que nós não nascemos por um acaso, mas por causa de um projeto estabelecido no coração de Deus, então a gente tem essa bem-aventurança de ser parte do que Deus quer fazer. Eu sou nascido em Belo Horizonte, e aos 6 anos de idade, a minha família se mudou para um distrito de Ouro Preto chamado Santo Antônio do Leite, onde passei toda a minha infância. Isso aí você já está pegando a infância sua, né, pastor? É isso mesmo, a gente está querendo saber o dia a dia, a vida do Senhor, antes de dedicar integralmente ao ministério. Pois é, Fábio. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que toda pessoa que o diabo vê que Deus tem um projeto, ele quer abortar esse projeto de Deus. Então, quando já no ventre de minha mãe, o diabo trabalhou muito para que eu virasse um aborto. Meu Deus. E pela misericórdia e graça de Deus eu nasci. Mas quando eu nasci, o diabo então trabalhou muito para que eu não sobrevivesse. Eu era muito doente quando eu era criança. E eu comecei a falar aos 4 anos, comecei a andar aos 5 anos de idade, mesmo que era muito gago, palavras começaram a conter com vez, que é essa que eu não conseguia pronunciar. E o inimigo se valendo de todas essas coisas para tentar bloquear minha vida. E como minha mãe tinha aprendido a trabalhar com os espíritos, ensinaram para ela fazer uma série de simpatias. Então, minha mãe fez várias simpatias para resolver essa minha situação. E a minha mãe conta que meu corpo babava igual um quiabo. O meu umbigo era muito grande, caído para fora. E o médico disse para ela que isso nunca ia ter conserto. Mas, graças a Deus, Deus pôs a mão. Mesmo assim, eu tive uma infância muito sofrida, muito marcada pela presença maligna. Porque quando uma pessoa trabalha com os espíritos, aqueles espíritos, além de influenciar a vida da pessoa que trabalha com eles, eles vão já, como que eu vou dizer assim, discipulando os parentes próximos para que eles possam dar prosseguimento na obra começada. E o inimigo me escolheu para que eu fosse médium, para que eu fosse pai de santo, e ele começou a influenciar a minha vida desde a minha infância. Quantas vezes eu os via, eles conversavam comigo. E, por exemplo, tinha um espírito que andava muito comigo, ele colocava o queixo dele no meu ombro e falava nos meus ouvidos: bate essa faca no umbigo e puxa. E quando eu olhava assim, em vez de eu ver a minha pele ou a minha roupa, eu via como fosse o meu intestino caindo. Meu Deus, muito forte. E ele falava comigo assim: você é tão covarde. Ouvia nítido, pastor? Ouvia nitidamente. Bate a faca e... E ele falava comigo: você é tão covarde, você não tem coragem de dar fim na sua vida. Aí eu corria para dentro de casa. E assim eu vivia uma vida atormentada. Todo lugar que eu ia, eu sentia a influência desses espíritos. Quando eu era criança, meu pai tinha vaca, eu estava sempre pelos pastos para poder arrebanhar o gado. E esses espíritos às vezes apareciam para mim, eles se manifestavam para mim. E eu me lembro que todas as noites, antes de eu dormir, eles vinham para entrar no meu corpo. Eu tenho costume dizer, é como aqueles filmes que aquelas janelas abrem de uma vez e os morcegos saem voando. Só que no meu caso era o contrário. Eu sentia as portas se abrindo
e aqueles espíritos entrando no meu corpo. E quando eles iam entrando no meu corpo, gerava uma sensação muito ruim. Parecia que meu corpo estava largando para eles entrarem, a minha cabeça parecia que estava crescendo, os meus lábios pareciam que estavam anestesiados, eu não conseguia mover os meus maxilares, e eu não tinha coragem de repartir aquilo com ninguém. E eu ficava muito assustado, eu agarrava na lateral da cama, e aqueles espíritos entrando em mim, e quando eles assumiram o controle total da minha vida, eu via que o telhado se abria. Não se abria como uma porta normal. Quebrava as peças de madeira, as telhas, aquilo via tudo quebrado na minha direção. Eu tremia, que eu sentia a realidade daquilo. E quando eu atravessava esses objetos, eu começava a ver as estrelas, os astros, tudo neste nível. E aquela sede de Deus, eu ficava, quando eu deitava, às vezes eu ficava conversando com Deus, né? E depois que eu parava de conversar com Deus, vinha essas experiências ruins que eu falei com você. Mas aí, na minha casa, nós éramos inimigos do Evangelho. Nós não abríamos a porta para nenhum servo de Deus entrar na nossa casa, falar de Jesus. E outra coisa que eu esqueci de falar com você, quando eu dormia na sala, bem na reta da porta da sala. Então, os trabalhos mais leves, a minha mãe fazia ali mesmo, diante da porta da sala. Eu dormia com as obras de macumba na minha cabeceira, e quantas madrugadas eu acordava, eu estava rodeado de espíritos, e todos eles vestidos com aquelas roupas, como fosse daqueles pratos, com aquele capuz, com aquele cordão amarrado do lado, e só que eram seres sem rostos, né? Eu só via aquela escuridão total, eles todos ao meu redor, e dizendo que eram os meus guias. E eles falavam ainda que era guia de luz, que eles estavam guiando a gente. Mas se fosse de trevas, você imagina o que aconteceria. E vivendo essa vida assim, e quantas vezes eu vi trabalhos sendo feitos. Eu me lembro, meu pai tinha um terreno, e meu pai vendeu esse terreno, e o homem sumiu com o dinheiro. Era 55 milhões, não lembro nem que dinheiro que era. E o homem sumiu com o dinheiro. E os espíritos pediram minha mãe, e eu fui comprar para minha mãe. Minha mãe falou comigo assim: você vai lá na rua, compra para mim meio quilo de bala de caramelo, meia garrafa de pinga, meio maço de cigarro, que amanhã ele vai pagar. E esse trabalho era mais forte. Ela não fez dentro de casa, ela fez numa casinha de pombo que tinha lá de fora. E eu pensei assim: eu estou querendo comer as balas de caramelo, e quando a gente arriava despacho, a gente tinha que sair sem olhar para trás. Então minha mãe arriou o despacho e saiu pela porta da cozinha. Eu vi pela porta da sala, falei assim: vou comer essas balas, minha mãe vai achar que foi os guias. E quando eu cheguei lá para comer as balas, eu vi as balas sendo descascadas, saindo do papel, aí ia ficando molhada, daqui a pouco a outra ali começava a ser descascada, ficando molhada, daqui a pouco a outra começava a ser descascada e ficar molhada. Pastor, isso... A olho nu. Eu não sei se... Sim, eu vendo. Meu Deus. Eu não sei se você já teve experiência de colocar açúcar numa panela. Quando você coloca fogo, o açúcar vai derretendo, virando aquele melado. É assim que estava acontecendo. Foi aquele melado escorrendo com a borra assim no local. Eu fui andando uma charré para dentro de casa. No outro dia, 20 para 7 da manhã, o homem buzinando na porta da nossa casa com o dinheiro contadinho. Só tem uma coisa, Fábio: o diabo é ladrão. Ele engana a pessoa. A pessoa invoca ele faz aquele sinal para manter a pessoa cativa. Mas o diabo é ladrão. Se você negociar com um ladrão, até quando você achar que você está ganhando, você está perdendo. E por quê? Um terreno de 7 alqueires, com 2 fontes nascentes, né? Só o carvão que o homem fez lá, ele pagou e não sobrava dinheiro. Então, mas sabe o que nós fizemos com esse dinheiro? Porque o diabo é assim: quando alguém vai fazer um trabalho, o diabo faz aquilo acontecer. Só que tem uma coisa: o diabo dá com a mão, toma com a outra, passa a rasteira e deixa a pessoa na lona, de mãos abanando. E assim aconteceu conosco, aquele dinheiro todo. Nós compramos 2 vacas, uma estava prenha, a outra estava já com bezerro, e fizemos uma caixa d'água. Falou: vocês têm churrasco? Só sou de carne moída. Né? A casa caindo em cima da gente, não sobrou dinheiro para comprar umas 10 telhas para trocar telha. Isso é muito Você tem ideia? E assim a vida foi passando, até que o evangelho chegou na nossa casa. Eu me lembro que o meu pai tinha vacas, e eu saí para buscar as vacas, e tinha 3 dias que eu não achava as vacas, e um dia eu queria levar um amigo comigo,
E na hora que eu estou saindo, o irmão dele maior veio e pulou em cima do cavalo. Aí não teve como eu falar com ele que não ia. Aí como eu não estava achando as vacas, eu comecei a rezar e pedir os santos para me ajudar a achar as vacas. E aquele menino falou comigo assim, você reparou que você está orando errado? Você já viu que quanto mais você ora, as vacas somem mais ainda? Eu disse, como assim? Não, você está orando errado, você está falando com a pessoa errada. Quando a gente vai orar, a gente tem que falar ao Pai em nome de Jesus. Ele falou, pede a Deus em nome de Jesus para ajudar você a achar essas vacas. Aí ele falou, Deus, o senhor sabe, tem 3 dias que eu não acho essas vacas, me ajuda a achar as vacas. Passado mais ou menos 1 minuto e meio eu achei as vacas. Aí eu pensei assim, falar com Deus é diferente. E assim, o Senhor Jesus começou a entrar na nossa vida. Você me perguntou sobre o chamado ministerial. Eu me lembro que nós fomos, minha mãe falou assim, amanhã eu vou na igreja dos crentes. Falei, pronto, a partir de amanhã tudo vai mudar nessa casa. Aí a minha mãe, o culto era às 3 horas, e a minha mãe falou assim, eu vou no culto. Eu falei, mãe, eu também quero ir no culto. Ela falou, você não pode não, você tem que buscar as vacas. Eu saía por volta das 13 horas, chegava lá para as 18, 19 horas, já tinha acabado. Aí, quando eu falei com Deus, falei, Deus, eu quero ir no culto, me ajuda a achar as vacas. Aí eu andei assim uns 150 metros, um anjo de Deus vinha tocando as vacas ao meu encontro. Aí eu peguei aquelas vacas, prendi elas, corri para tomar banho. Eu fiquei com tanta alegria para ir no culto. Na época a gente não tinha chuveiro, a gente esquentava a água na lata, tomava banho de caneca. Já tomei muito banho assim. E o banho gostoso, por sinal, bom né? Demais, bom demais. Aí mas eu estava com tanta pressa para ir para o culto, que eu nem peguei a água quente, fui debaixo do tanque, uma água gelada, e estou lá, tomando banho. Minha mãe chega, o que está fazendo aí, menino? Eu falei, estou me lavando para ir para o culto. Ela falou, não, você tem que ir buscar as vacas. Eu falei, eu já achei. Ela falou, como é que você achou as vacas? Eu pedi a Deus me ajudar e Deus me ajudou. Ei, glória, hein? Aí no culto à tarde, às 15 horas, minha mãe, minha irmã mais velha, entregou a vida para Jesus. Quando foi à noite, tinha um culto na casa. Aí o pastor foi e levou a gente. E quando acabou o culto, nós já estávamos indo para casa, mais ou menos às 21h15, eu falei, mãe, menino também não pode ser crente, não? Menino não pode aceitar Jesus, não? Aí o pastor ouviu. E o pastor falou assim, o que foi, amado? Minha mãe falou assim, o Romildo está perguntando se menino não pode aceitar Jesus. Ele falou, pode, porque você quer, amado? Eu falei, quero. Aí ele parou o carro, eu saí do carro e fiz a minha oração com ele de entregar minha vida para Jesus. Entrei para minha casa, jantei, deitei e dormi. E quando eu dormi, eu sonhei que um anjo apareceu para mim, e que ele me chamava. Eu falei com o meu amigo, disse, olha lá, Preto, o anjo chamando a gente, vamos lá. Ele falou, se quiser vai você, eu não vou não. Só abrir um parênteses. Olha, quando a gente decide por Jesus, é muito claro. Esse menino era meu amigo para tudo. Mas na hora que eu decidi seguir Jesus, ele deixou de andar comigo. E infelizmente faleceu sem aceitar Jesus. Porque eu falei que ele até o anjo está me chamando a gente, vamos lá? Ele falou, não quero não, se quiser vai você. Eu desci do cavalo e foi, o anjo me pegou. E quando o anjo me pegou nos braços, nós sumimos e aparecemos no céu. Quando chegamos no céu, tinha os tronos, e Jesus sentado no trono. Se fosse para mim descrever o rosto de Jesus para alguém, eu seria capaz. Porque o olhar de Jesus para nós é muito diferente do olhar do ser humano. Porque quando eu olho para você, os meus olhos param na cor da sua pele, dos seus olhos. Os olhos de Jesus não. Quando Jesus olha para a gente, os olhos dele atravessam a gente. Então eu me lembro até hoje a aparência dele, o cabelo, a sobrancelha, os olhos, o bulbo, o nariz, o queixo, o formato do rosto dele. E eu vi e eu olhei para a esquerda e vi um grande trono com a grande luz, aquela luz vibrante. E ele me pegou pela mão aqui assim, me dá a mão, por favor, aqui. Ele me pegou com a mão aqui assim, me levou até diante daquela luz pulsante e disse assim, pai, olha aqui a ovelha desgarrada. Eu trouxe ela para o seu aprisco. Assim começou a minha caminhada com Jesus. E quando eu tinha uns 15 dias que eu tinha aceitado Jesus, um dos guias que andava comigo apareceu. Ele apareceu para mim, estava eu mais uns 20 irmãos, ele apareceu. Os irmãos nenhum via ele, só eu que via. E como eu não sabia lidar com eles ainda, eu estava recém-convertido, eu falei assim, eu vou entrar no meio dos irmãos, que no meio dos irmãos ele vai entrar para me pegar. Aí, quando eu entrei no meio dos irmãos, ele soltou a mão, que estava com a mão na parede, apontou dele para mim e falou assim, você me abandonou, né? Virou as costas, saiu andando todo intimado
e virou uma fumaça igual do Fantasminha, camarada, vocês assistiram, Sim, já. e entrou para dentro de uma construção. Então assim começou a minha caminhada. Você me perguntou sobre o meu chamado. Passados uns 3 anos, mais ou menos, eu tive um segundo sonho. Que Deus fala muito comigo em sonho. Ele fala comigo de diversas maneiras, mas fala muito comigo em sonho. E aí aquele anjo apareceu e ele foi me guiando numa estrada larga. Depois aquela estrada larga, toda essa boa estrada mais estreita. Depois só um caminho com grama de um lado e do outro. E tinha aquele tanto de pessoas com aquelas trouxas, igual desenho animado. Uns com várias trouxas, com uns trouxas pequenas, trouxa grande, mas não tinha ninguém que não tinha. E tinha uma porta de correr. Quando eu era criança, a gente não via portão de ferro. Via portão de madeira, de bambu, de arame, de tela, mas de chapa de aço a gente não via. Mas tinha uma porta de chapa de aço. Se fosse lá no mundo físico, ela deveria de medir, sei lá, uns 15 a 20 metros de largura, e sem pintar. Então ela estava assim enferrujada. E o anjo parou comigo, e eu olhando para aquelas pessoas, tentando discernir o que estava vendo, eu não conseguia. Aí eu vi um menino que eu conhecia aí, ele falou: Fredinho, o que você está fazendo aqui? Ele falou comigo: você está vendo aquela porta lá? Eu disse: estou. Ele falou: pois é, todo mortal um dia tem que atravessar aquela porta. E cada pessoa que você está vendo aqui está aguardando ele ser chamado para entrar naquela porta. Aí o anjo mandou eu pegar no braço dele assim, o anjo mandou segurar na cintura dele. Quando eu segurei na cintura dele, ele fez assim, de uma vez no meu braço, pegou assim e abriu a porta, e só andando comigo, subindo, e chegamos no céu. Quando chegamos no céu, tinha os tronos, formando a minha lua. Você precisa de ver a alegria dos anjos quando eu cheguei no céu. Eu falo do sorriso de um anjo, a expressão facial de um anjo, quando um santo de Deus adentra os portais eternos, adentra a dimensão celestial, é incrível. Não há como comparar. Há muitas pessoas com sorrisos belos, mas não compara. E aí, quando chegamos no céu, Jesus levantou do trono e começou a me mostrar o céu. Falou comigo: aqui é o céu. Se olhava para o céu, você via aquela chapa de mármore inteiriça. Parecia que tinha uma chapa de vidro por cima. Os móveis do céu são diferentes dos móveis daqui. Você olha para um móvel, aqui isso parece um instante, mas é diferente, tudo diferente daqui. Aquela alegria. Aí Jesus chamou o anjo que me levou, e os dois conversaram perto de mim. Eu ouvi os dois conversando, mas eu não entendia nada que eles estavam conversando. Aí quando Jesus acabou de conversar com o anjo mandou de novo que eu segurasse aqui na cintura dele. Ele me pegou aqui de novo, e quando ele tirou a espada da bainha, a espada dele acendeu. E quando a espada dele acendeu, nós mergulhamos e chegamos no inferno. E quando chegamos lá também tinha um trono, e Satanás assentado no trono. E ele bateu a mão no braço do trono e disse: aqui é o inferno. Olha, o inferno está cheio, zombando de Deus. E aquele anjo, ele ficava olhando o céu, assim, nesse sentido, e não olhava no rosto de Satanás. E ele colocava a espada entre eu e Satanás. E Satanás escarnecendo de Deus. Aí depois o anjo me pegou de novo e me levou para o céu de novo. E quando ele me levou para o céu, aconteceu uma coisa muito interessante. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar em um ambiente que está todo mundo conversando e rindo, e quando você chega, todo mundo cala a boca e fica olhando para você. Já aconteceu? Sim, já. Como é que você se sentiu? Cabeça baixa. E desconfortável, né? Desconfortável demais. O que eu vim fazer aqui? Agora quando eu chego, tanto Jesus quanto os anjos olham para mim rapidamente sérios e param de rir. E ficam todos eles olhando para mim. Jesus e os anjos. E eu comecei a ficar assim, me sentir desconfortável. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que será que eu fiz que Jesus desagradou? E eu pensei: será que eles ficaram bravos comigo aquele lá embaixo? Eu não tenho culpa. Eu não fui por querer. Aí Jesus veio até perto de mim e falou, não com raiva, mas muito sério, e falou comigo assim: olha, aqui é o céu. Você tem uma missão para você fazer na terra. E para aqui você não volta enquanto você não completar a missão. Aí mandou o anjo, ele chamou o anjo de novo, pode me trazer de volta. Aí nós fomos saindo do ambiente celestial, saímos do ambiente do céu,
E entramos em um outro ambiente, que eu não sei explicar que ambiente que é, mas tinha uma escada descendo. E quando eu estava na porta, gente, o mundo espiritual é muito interessante. Porque aquele anjo ele parou no penúltimo degrau e eu saí andando sozinho até na porta. E deste anjo até onde eu estava na porta, devia ter assim, uns 9, 10 metros de distância. Na hora que eu estava para sair daquele ambiente que o anjo estava, ele falou comigo assim: você ouviu o que o mestre falou com você? Eu virei para trás assim para ver o que ele estava falando comigo. De lá onde ele estava, ele botou a mão na minha cabeça, meteu o cotovelo nas minhas costas assim, e falou comigo: vai cumprir a missão que o mestre te deu. Eu saí catando cavaco, me equilibrando, tentando ficar em pé, e cada passo que eu dava, ficava mais alto, mais rápido, mais alto, mais rápido e mais comprido. Daí a pouco eu estava voando numa velocidade fenomenal. Eu saí daquele ambiente, aí depois eu passei para outro ambiente, parece como fosse uma... Não sei se eu posso dizer que era um deserto, não sei se eu posso dizer assim. Eu era criança e eu não assimilei bem, porque eu passei voando muito rápido em cima daquilo ali. Aí daqui a pouco eu entrei no universo. Quando eu entrei no universo, eu enxergava os planetas distantes, com aquelas bolinhas de gude longe, eu voando na direção deles. Aí daqui a pouco comecei a enxergar os planetas e o planeta Terra longe, e eu voando na direção do planeta Terra. Daqui a pouco eu entrei no ambiente da atmosfera. E quando eu entrei na atmosfera, eu comecei a enxergar as montanhas, os vales, as florestas, os rios, as cidades, e voando. Aí daqui a pouco comecei a enxergar o distrito onde minha mãe mora, meu pai agora mora no céu, e chegando naquele distrito, aí vi a minha casa, e na casa da minha mãe é assim, ó, tem o quarto dela com a janela, a sala com a janela, a porta, e o quarto que era o meu quarto, a janela e uma varanda. Aí eu cheguei e fiquei em frente à janela, flutuando mais ou menos a uns 100 metros do chão. Aí de repente eu passei pela parede. Quando eu passei pela parede, eu estava flutuando no ar e ao mesmo tempo eu estava deitado na cama. Ou seja, o meu corpo, minha alma estava deitada na minha cama e meu espírito estava em pé. Aí eu mergulhei para dentro de mim. Quando eu mergulhei para dentro de mim, eu levei aquele susto assim, acordei 20 para 7 da manhã. Então assim se deu o meu chamado. Que chamado forte, viu? Muito forte. Se o pastor Romildes de hoje pudesse se sentar por 5 minutos com aquele jovem Romildes, que estava apenas começando os seus passos na fé e no ministério, que conselho o Senhor daria para ele? Nossa, me fez uma pergunta. Forte, pastor. Forte. Sabe qual de quê? Você há de convir comigo que todos nós acertamos lá atrás, mas erramos também. Verdade. E quando nós erramos, nós acabamos, de uma certa maneira, limitando ao que Deus quer fazer na nossa vida. Se eu pudesse encontrar, eu queria encontrar com o Romildes que aceitou Jesus. Lá naquele dia, para falar com ele: rapaz, você vai ter um encontro com Jesus agora. E, olha, extraia o máximo desse encontro. Aí depois ele falou assim: olha, daqui a 3 anos você vai ser chamado para a missão. E na hora que você chegar lá e falar da missão, você presta atenção em todos os detalhes, para você não esquecer de nada, porque a sua vida depende disso. Meu Deus. Muito forte, pastor. Cuidar de uma igreja, pastor, envolve lidar com a grande diversidade de situações diárias. Desde o aconselhamento, familiares, reuniões com jovens, até o cuidado com os projetos sociais e a estrutura física da igreja. Na sua rotina, qual é a parte mais gratificante e, por outro lado, qual é o maior desafio que o Senhor enfrenta? Olha, eu sou um pastor de tempo integral. A igreja me paga um salário. Mas eu tenho costume de dizer que o salário que eu recebo não é o dinheiro que a igreja põe nas minhas mãos, não. Porque dinheiro eu gasto rapidinho. Eu tenho costume de dizer que o meu salário são vidas transformadas. Porque cada pessoa que nasce de novo, que anda com Deus, e que vai cumprir o propósito dela, ter a oportunidade de cumprir o propósito dela com Deus, se essa pessoa persevera, cumpre o propósito dela, não tem preço. Verdade. Aliás, tem preço, é eu e você que não sabe calcular. Porque quando Salomão ofereceu aquele sacrifício, ele ofereceu 120 mil ovelhas
22 mil bois, põe na cor da caneta quanto já isso. Mais de 3 milhões de reais. Ali Salomão estava tendo uma visão, ainda que não era a substância, era apenas a sombra, ele estava tendo uma visão do valor do sacrifício de Jesus. Sabe, a maior gratificação de um obreiro da casa de Deus é ele poder pegar Isaías 53 e ver falar sobre o cabeça da igreja, quando o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, mais de 700 a 800 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo abriu as cortinas do mundo espiritual e deixou Isaías ver através do tempo como que seria o Messias. E tem um versículo que fala o seguinte, que quando Jesus vê o fruto do penoso trabalho da alma dele, ele ficará satisfeito. A maior gratificação que um servo de Deus deve ter é dele saber que Jesus vai poder olhar para o fruto do penoso trabalho da alma dele e Jesus poder olhar para o Pai e dizer, Pai, valeu a pena o meu sacrifício, valeu a pena a minha morte, valeu a pena o vitupério, valeu a pena o vilipêndio, valeu a pena o escárnio, os açoites, a morte, valeu a pena, Pai. Olha esses filhos que eu estou trazendo aqui, agora como meus irmãos e seus filhos. E isso não tem recompensa maior do que isso, não. Verdade, pastor. Verdade. Pastor, hoje vivemos em um mundo extremamente conectado pela tecnologia, mas que muitas vezes afasta as pessoas fisicamente. Diante disso, como o Senhor enxerga o papel da igreja local e da comunhão presencial na vida das famílias na atualidade? Olha, Fábio, se você me permitir, voltar só um pouquinho. A igreja de Jesus hoje, ela está sofrendo de uma grande orfandade. Porque Jesus, em João, até marquei aqui, João capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz o seguinte, olha, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus disse para os discípulos dele que eles não ficariam órfãos, porque o Espírito Santo viria para continuar a obra que Jesus começou. E a igreja hoje, ela está vivendo uma grande orfandade, não só por causa da internet, porque o mundo hoje é um mundo cheio de distrações. Há N vozes por aí, disputando a voz de Deus. E Deus é o seguinte, Deus é um gentleman. Deus não vai gritar para nós poder ouvir. Nós é que temos que nos ajustar a nossa vida para nós podermos ouvir. Então eu disse para você que a igreja hoje está sofrendo de uma grande orfandade, que Jesus diz, vocês não vão ficar órfãos. Então, como assim que eles não vão ficar órfãos? Que o Espírito Santo viria. Ele chamou o Espírito Santo de outro Consolador, que no original é Allos Paráclito, significa aquele da mesma espécie, com o mesmo ministério. Então o Espírito Santo veio para continuar o ministério de Jesus nas nossas vidas. E a igreja ela tem essa função, porque Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então a igreja ela tem a missão de continuar o que Jesus começou. E tudo que Jesus fez, ele fez envolvido pelo Espírito Santo. Nós vemos que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu pelo Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, ele ensinou pelo Espírito Santo, ele curou pelo Espírito Santo, ele ressuscitou mortos pelo Espírito Santo, ele ressuscitou dos mortos pelo Espírito Santo, subiu aos céus pelo Espírito Santo, rogou o Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo que Jesus pediu. E o Espírito Santo veio para dirigir a vida da igreja. E nós vimos que o Espírito Santo, ele não está tendo voz ativa na igreja. A igreja está negligenciando o Espírito Santo. Às vezes fala do Espírito Santo como fosse uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. E a igreja de Jesus, ela está sobre a responsabilidade do Espírito Santo. E cada obreiro de Deus somos apenas vasos.
Somos apenas vasos, mas quem opera é o Espírito Santo. Repete aí, pastor. A igreja está com a responsabilidade. Eu disse que a igreja ela tem a responsabilidade Isso. de representar Jesus, de continuar o que Jesus começou a fazer. Isso é forte. Isso é forte. Muito forte. Boa. Pastor, sabemos que história de transformação renova as nossas forças. Sem citar nomes, se preferir, o Senhor poderia compartilhar conosco algum testemunho recente que tenha marcado ou fortalecido a sua própria fé? Fábio, Êxodos fala que o que Deus faz precisa ser contado para poder edificar a fé dos outros. Eu não falo com essas palavras, mas é isso que o Espírito Santo nos lembra, nos ensina em Êxodo, que o que Deus faz tem que ser testemunhado para edificar a fé das pessoas. Igual eu contei para vocês também a minha história eu já tive várias experiências com Deus, muitas experiências. Então, talvez algumas experiências que eu venha contar aqui, do que Deus me usou, eu não quero que ninguém pense que eu estou falando essas experiências por soberba, ou por arrogância, ou por vanglória, porque Paulo já diz que quem quiser se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. E o próprio Deus já diz que aquele que quiser se gloriar, ele diz, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Ele diz, aquele que quiser gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Mas eu já tive a alegria, a grata satisfação de ser instrumento de Deus para a libertação de vidas. Então eu vou contar uma que aconteceu comigo aqui. Vou contar uma que aconteceu comigo aqui sobre Itabirito. Um dia eu levantei bem cedo e orei, li a palavra, falei assim, eu vou sair cedo para Belo Horizonte, e quando as lojas abriram, eu já estou lá. Aí eu orei, depois de orar, eu li a Bíblia, vou orar mais um pouco, orei mais um pouco, eu disse, vou ler mais a Bíblia mais um pouco. Vou ler um capítulo daquele livro ali. E daí a pouco deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas. Aí eu falei assim, agora não vou mais não. Aí o Espírito Santo falou comigo, disse, agora você vai. Aí eu peguei o carro e desci. Antes de eu chegar na rodovia, o Espírito Santo falou comigo e disse, você presta atenção, que você vai dar carona para uma pessoa. Aí fiquei observando no posto, nos pontos de ônibus, para ver se ia aparecer alguém. E nada. Cheguei a Marantina, tinha umas pessoas para atravessar a rua, passei bem devagar, cheguei assim, pedir carona, nada. Nas outras entradas, nada. Aí eu falei, mas cadê a pessoa? O Espírito Santo falou assim, presta atenção. Quando eu cheguei, lá em cima, quando eu descobri que na rodoviária lá embaixo, passou um rapaz correndo, atravessando a rua, o Espírito Santo falou comigo, aquele rapaz lá. Aí eu parei o carro, ele ficou se olhando, porque ele não me pediu carona, porque ele não me conhecia, nem eu a ele. Mas o Espírito Santo conhecia nós dois, e a situação. Né? Aí ele ficou olhando assim, eu dei um toque na buzina, ele ameaçou correr, parou. Eu abri a porta, chamei, ele deu uns 3 passos, parou. Eu abaixei o vidro e chamei ele. Aí ele veio, o senhor parou para mim? Eu falei, sim, parei para você. Aí eu começo, conversa lá e conversa além. Eu falei para ele, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou, qual palavra? Eu falei, Deus está mandando eu perguntar para você o que você está esperando para você tomar uma atitude de pai para com a sua filha. O senhor é crente? Ele perguntou, o senhor é crente? Eu falei, sim, sou pastor da Igreja Batista. Sou desviado da Assembleia de Deus. Ele falou comigo e disse, olha, pastor, o senhor sabe como é que o jovem é, né? Eu, meu namorado aqui da cidade de Itabirito, e eu não vigiei e engravidei a menina. Aí eu ia me casar com ela. Eu falei, pastor, mas pensa numa menina desajuizada. A mim não tem juízo nenhum. Eu falei, nossa, o casal com esse menino, eu estou lascado. Aí o que eu fiz? Todo mês eu mando a pensão da minha menina e venho ver a menina. E quando chego lá, a menina está peladinha do jeito que nasceu, pastor, cabelo sem pentear. A mãe pega o dinheiro que eu dou para a pensão, gasta com cerveja, gasta nos bares. E eu vendo aquela minha filhinha peladinha, merequetando de menino, ele diz, eu fico pensando, meu Deus, e se acontecer alguma coisa com minha filha? Será que eu devo de pedir a guarda
dessa menina. E agora o Senhor vem me falar isso. Ou seja, Deus me usou como vaso para guardar tanto a menina, né, quanto aquele moço, para resguardar aquela menina, para que algo pior não aconteça com ela. Então, se nós, simples vasos de Deus, pararmos para ouvir a direção do Espírito, nós vamos ter a grata satisfação de ver pessoas que estavam marcadas para morrer, como já aconteceu comigo, situações, já tive que enfrentar facas algumas vezes, revólver, né, machado, né, e Deus me deu graça, porque eu estou aqui, né? Então, Deus me usou para a libertação daquela criança e para a edificação da fé do pai. Então, como eu disse, quando Deus usa a gente não deve de se encher de vanglória. A gente tem que entender que a glória é do Senhor. Nossa, é a alegria e a satisfação de ser usado como vasos. E Paulo, em Corinto, ele fala assim, e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi a nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então aqui Paulo está falando que a nossa fé, ela precisa ter uma base de apoio. E Paulo está falando que a base de apoio da nossa fé não é a sabedoria de homens. E eu desejo que as histórias que eu contar, hoje eu sei que não dá para contar tudo, tem muita coisa que Deus tem usado a gente para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Mas cada história dessa, eu quero que cada pessoa veja o seguinte, eu quero ver Cristo através dessas histórias, para edificar a fé da pessoa, mas o apoio da fé é o poder de Deus, não são as minhas histórias. O apoio da fé é o poder de Deus. O suporte da fé não é a sabedoria de homens, mas é a sabedoria que o Espírito Santo ensina. Glória a Deus. Muito forte. Agora, para quebrar o gelo um pouquinho, pastor, para a nossa comunidade conhecer um pouco mais do seu lado pessoal e de suas inspirações, preparamos um bate-bola, rapidinho. Eu faço a pergunta e o senhor responde. Uau. Com a primeira palavra ou frase que vier ao seu coração. Então segura lá, pastor. Um versículo bíblico que é o seu porto seguro. Gênesis e Apocalipse. Mas sabe, um dia eu fui falar com uma mulher sobre ler a Bíblia. Ela disse, e ela não queria aceitar a correção. Ela falou comigo assim, não, já li a Bíblia 4 vezes. E eu falei para ela assim, eu já li a Bíblia toda 37 vezes. E até hoje eu não conheço nem João 3,16 ainda. Um livro, pastor, além da Bíblia, que te inspirou muito. A quarta dimensão, poder da oração. Eu gosto muito de ler sobre oração, sabe? Gosto muito de ler sobre oração. Mas qual que inspirou mais? O que começou a me inspirar foi a quarta dimensão e o poder da oração de Paul Yong-Chu. Uma atividade de lazer que renova suas energias. Andar de bicicleta. Oh. Eu gostaria de andar de moto, mas a mulher não deixa. Aí a bicicleta. Uma palavra que melhor resume a nossa igreja. Jesus. Pronto. Meu cabeça. Cheiroso. Beleza, pastor. Então vamos lá. Para encerrarmos esse bloco, pastor Romildes, para quem está nos ouvindo agora, talvez passando por uma tempestade familiar, uma crise profissional ou um momento de cansaço espiritual, qual palavra, esperança e fé o Senhor gostaria de deixar gravada no coração dessa pessoa? Sabe, Fábio, eu tenho costume dizer o seguinte, que qualquer coisa para chegar em mim tem que passar por Deus primeiro. Se Deus não deixar, não chega em mim. Se Deus deixar chegar em mim, Ele tem um propósito. Então, seja o que for que essa pessoa esteja passando, ela analisar o coração dela, o quanto ela ama a Deus, ela confia em Deus. E saber, e ela assumir o compromisso com Deus.
que ela vai ver o compromisso que Deus tem com ela, porque Deus é fiel. Eu sou pecador, eu falho. Deus jamais. E o Salmo 128 dá um conselho, ele fala, eleva os meus olhos para os montes. Ele diz, de onde virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Eu quero falar para essa pessoa que mais alto do que os problemas dela é o Deus Altíssimo. Maior que as adversidades dela é o amor de Jesus. Glória a Deus. Pastor Romildes, queremos agradecer profundamente pela sua generosidade e nos conceder esse tempo e de compartilhar esse coração tão imenso que o Senhor tem, né? De ficar essa tarde aqui com a gente. Que o Senhor continue guardando, abençoando e fortalecendo o seu ministério, a sua saúde, toda a sua família. Muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite na Mesa Plenitude. Eu que agradeço, Fábio. E se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração. E quem sabe, ao ouvir esse podcast, vai ter alguém que vai precisar dessa oração. Com certeza. Eu quero fazer uma oração. Sim, vamos lá. Meu Pai, a sua palavra diz que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. De repente, Pai, ouvindo esse podcast, tem alguém, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que está precisando da manifestação deste dom perfeito, desta boa dádiva. Está escrito na sua palavra que os teus anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor dos herdeiros da salvação. Senhor, dá ordem dos teus anjos a respeito deste homem, desta mulher, deste rapaz, dessa moça, agora. E em nome de Jesus eu paraliso toda a obra da maldade nos caminhos dessa pessoa. Eu libero o favor do Senhor sobre essa vida. Quem sabe me ouvindo tem alguém enfermo, que a cura brote neste corpo. Talvez tenha alguém desesperado, que a paz de Jesus dentro deste coração. Talvez tenha alguém passando por luto, que a consolação do Espírito Santo alcance essa vida. Que essa pessoa agora mesmo, onde ela estiver, ela possa receber o seu amor. Eu quero falar com você que me ouve, que quando Jesus falou que Ele ia cuidar de você, Ele estava falando sério. Obrigado, Padre. Valeu, pastor. Tamo junto.